Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Especialista no Ar. Hoje eu, Guilherme Collet, estarei batendo um papo com dois convidados, duas pessoas que já estão há tempo na casa, no campo, junto com a gente, desenvolvendo tecnologias, melhorias. Então o nosso bate-papo hoje vai ser voltado à produtividade, inteligência artificial, evoluções que aconteceram no campo, na ponta da ferramenta. Então, para bater esse papo hoje comigo, André Jäger e Maurício Lima. Sejam bem-vindos e um recadinho inicial aí, pessoal. Boa noite, prazer estar aí de novo, né? Não é cadeira cativa, mas a gente já está... Não é o nosso estreante da noite. Não, tem outro colega. E vamos lá para as discussões de hoje, que sempre é somatória e é importante. Maurício Lima, bem-vindo. Boa noite aí, pessoal. É uma honra estar aqui entre vocês aqui, né? Então, 10 anos já de casa aí, com indas e vindas, mas é uma honra poder estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento que a gente adquiriu aí ao longo do tempo, né? E demonstrando também as nossas evoluções, né? Que é um marco histórico dentro desse tempo todo, dentro do GSC, e vai ser uma honra poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu adquiri. Então, sejam bem-vindos. A gente tem certeza que essa dupla aí pode contribuir bastante nesse bate-papo. A gente já viu muita coisa acontecer lá na frente, nos equipamentos. Ao longo, o Maurício falou em 10 anos, o André mais de 20 anos com a mão na ferramenta, então certamente passou em alguns processos, algumas evoluções no campo, né? Aquilo que a gente já conversou e nunca a gente cansa de falar, né? Que tudo isso que a tecnologia está nos trazendo nos arremete ao sofrimento do passado, né? Então, quanta gente sofreu, quanta gente passou dificuldades em manutenção, no intuito de ter, assim, qualidade nas nossas entregas, né? Então, cuidar de máquinas, cuidar de ativo é difícil, não é fácil, né? E quando a tecnologia vem, ela vem para nos auxiliar, né? Para nos ajudar. E eu acho que um ponto que a gente também pode falar, né? Segurança no trabalho, né? Que é um ponto muito importante. A entrega rápida, né? De tudo ali na tua mão, coisas que antes a gente precisava, como a gente já discutiu aqui, né? Pegar um livro e sair procurando dados dentro daquele livro, daquela coisa toda que a gente fez. E vamos combinar, né? Como esses itens se encaixam um no outro, né? A produtividade, gestão de atividade, inteligência artificial, segurança no trabalho, como cada um e toda essa evolução que a gente teve se encaixa, se enquadra como um todo para a gente ter um positivo lá na ponta, né? Interliga, né? Agora tu comentou sobre checklist, comecei a me lembrar lá em 2014, 2013, quando eu entrei na empresa. Todo aquele nosso histórico de pegar aqueles livros, colocar o livro embaixo do braço, todo aquele checklist com diversos itens pra gente coletar na frente do equipamento. E aí tu tinha 2, 3 máquinas, cada máquina era um livro, e hoje como é que a gente faz? A gente puxa no telefone, em 5 minutos a gente resolve tudo que a gente ficava pelo menos uma tarde preenchendo. Então, como a tecnologia mudou, né? Como ela veio para somar. E o mais importante, né? Levou 5 minutos para preencher os dados de tudo que tu precisava ali. E para a tua informação, tá online, tá ali, tá nos indicadores. Isso é um ponto, assim, acho que a gente viu na indústria, assim, falando de ar-condicionado, falando até em outras disciplinas. Todo mundo acabou indo para esse lado. Talvez hoje não consiga pensar alguma disciplina dentro da indústria que não use essa tecnologia para apontamento de hora, para rastreabilidade de algum ativo ou de alguma atividade que foi feita, né? A digitalização, né? Realmente. Por incrível que pareça, no mercado ainda é um pouco defasado ainda, né? Se tu coletar dados sobre isso, a indústria 4.0 não é tão ampla assim em todos os quesitos. Mas ela tá ali e precisa ser usada. Aí o André comentou sobre resgatar alguma informação na hora dentro de um checklist que está lá no sistema. Mas para nós chegarmos nesse ponto, como foi difícil as pessoas aceitarem a mudança. Me recordo ainda como se fosse ontem, uma equipe de 30 pessoas e todo mundo sendo contra essa evolução. E a única coisa que é certo é a mudança. Mudar, nós vamos mudar todo dia. Se não for
acredito eu que seja o ideal seja para melhor, né? Mas pode ser que alguns se desviem do caminho, mas a mudança no meio disso tudo foi essencial. E aquelas pessoas, aquelas cabeças chaves para fazer todo esse processo funcionar, também foi essencial no meio desse caminho. Me recordo como se fosse ontem, né? A gente, todo mundo naquela reunião comentando sobre as melhorias, como é que nós vamos fazer, o que, que vai acontecer. E aquele grupo seleto de pessoas, não pode, nós vamos mudar tudo. Era tão mais simples. Ah, passa um mês depois, a aceitação das pessoas, pô, mas está muito mais rápido. É a resistência inicial, né? Que não é o todo, mas as pessoas que compram a ideia, as que vão fazer transformar a cabeça dos que tinham algum tipo de resistência. E isso é uma chave, né? É uma viradinha de chave na cabeça. E a gente está falando de um grupo extremamente técnico, né? É. Pessoal lá que é mão na ferramenta, chão de fábrica mesmo, que talvez 30 anos de carreira trabalhando, chave grifa, chave ajustável, é multímetro, é multiteste, é penta, é manifold, aquilo ali a vida toda. E do outro lado, um caderno e uma caneta com um book ali de checklist. E aí eu sempre fico uma pergunta, assim, uma dúvida, né? O que o tempo mostrou ser melhor? Produzir mais ou produzir melhor? Então, a gente trouxe, o mercado trouxe ferramentas que fizeram que a gente conseguisse as duas coisas, As duas né? coisas ao mesmo tempo. Tu produzir melhor e produzir mais. Com certeza, porque tu ganha tempo, tu ganha agilidade. E acredito que isso vocês podem dizer melhor que eu, que isso, com essa aceitação, se prova justamente o pessoal vivenciando isso. No tempo do checklist, pô, tu perdia não, que na época se investia tempo no preenchimento de cada dado, de cada linha lá do checklist lá pré-definido na época. Hoje tá tudo automático, tu já sai na frente da máquina com o sistema pronto, tu já vai para outro, tu diminui teu tempo de execução numa manutenção na parte teórica do negócio, né? Porque tá tudo ali. E tu ganha tempo também na tua gestão, porque a tua gestão se torna mais rápida. Tu quer pegar um histórico de manutenção da máquina, qual foi o histórico dela de falhas? Tudo tu vai ter. E quais barreiras vocês enxergam, assim, quais eram as dificuldades que o grupo poderia ou trouxe para não aceitar tão rapidamente isso lá na linha de frente? Olha, vendo eu que estava muito do outro lado, né, com a equipe toda, no grande grupo, a gente não pode deixar de mencionar que todos são pessoas, né? E às vezes cada um tem uma forma de tu convencer que aquilo é positivo, né? E tu tem que aprender a trabalhar. Tu tem que aprender a trabalhar com o cara que tá junto contigo, com o teu companheiro que tá indo pra frente do serviço. Ó, cara, a gente vai ficar 1 hora preenchendo isso aqui. Pô, de 1 hora passou pra 10 minutos. Tu vai ter que ler isso aqui. Quanto tempo tu vai levar pra ler 2, 3 folhas de checklist? Pra te achar todos aqueles checklists que tu tem. Eu lembro que era um checklist, praticamente um livro por máquina. E aí tu tem que catar aquilo ali. E aí tu tá lá na frente da área e tu não tá com um dos checklists. E tu precisa voltar. E a gente começa a linkar a produtividade, né? Poxa, faltou planejamento e gestão da atividade do pessoal que tá executando lá a mão na ferramenta. Por que não pegaram o checklist? Poxa, agora tá tudo na tua mão. Tu não tem essa perda de horas que tu perde ali em deslocamento, o que acarreta insegurança, né? Porque trabalhar em área industrial ou qualquer outro tipo de área, o teu trajeto tem risco. Tu sair da tua frente de serviço e ir até a tua base, onde tu fica, tu tem riscos. Tu tem risco de queda, tu tem os riscos da área, riscos químicos, tu tem diversos riscos. E aí tu vai ficar te expondo a esses riscos toda hora por um esquecimento que acontece porque a gente está lidando com pessoas. E aí teve outra, dá para se dizer não que aflorou, mas existe sim, e se sabe que é o medo de perder o espaço para essa modernidade toda, né? As pessoas perderem a função ou deixarem de existir, né? Aquela razão de estar ali. Mas isso é um pensamento errôneo, porque tu pensar que eu posso fazer mais atividades com a mesma equipe, eu deixo de estar aplicando horas em coisas que eu não deveria, né? Que eu estava fazendo, eu não preciso mais fazer, e passa a fazer corretiva, né? Outros tipos de manutenções, melhorias, com aquela mesma mão de obra.
Então, a gente quebra esse medo das pessoas de perderem as suas vagas nessas inclusões de outras coisas a serem feitas, né? Então, fica tudo mais produtivo, fica tudo mais entregue. E eles sentem isso, eles sentem que pô, matou aqui, eu já estou indo para outra. O pessoal gosta de não ser só preventiva, né? Eles gostam de ser preventiva e corretiva, né? Não só fazer a preventiva constantemente, né? Isso aí já é uma característica, um perfil de quem trabalha com manutenção, né? Isso. Tu, às vezes, vai ter lá equipes divididas. Vou ter equipe de preventiva e equipe de corretiva. Com o passar do tempo, é natural que tu tenha que mexer a atividade que cada um vai executar para o próprio técnico se sentir envolvido, se sentir mais motivado, né? Isso, para fazer até o conhecimento mais homogêneo das equipes. Eu posso ter uma pessoa que ela seja mais rápida numa instalação, outro um pouco menos devagar, mas mais detalhista, né? E assim a gente vai deixando o pessoal mais homogêneo. E a gente aproveita as pessoas para tudo isso, e elas vão se sentindo inclusas nessas mudanças todas que o sistema proporciona para a gente, né? E as coisas só vão evoluindo. Eu lembro que na época a gente tinha muito assim, quando a gente começou o processo, né? As imaginações de como seria tudo. E aí a gente já foi botando o time junto para a gente ir discutindo as melhorias, como é que nós íamos fazer, e as trocas de ideias dos próprios checklists, né? Mas não querendo te interromper, mas já interrompendo, que tu falou uma coisa que eu achei interessante ali. Quando a gente falou assim, eu tenho um técnico que é mais detalhista, eu tenho um técnico que é mais executor, então eu tenho um que vai levar mais tempo, um que vai levar menos tempo. Até a evolução te ajudou a enxergar isso, né? Porque te deu ferramentas que talvez tu não conseguisse estar vendo tão rápido que, o Maurício, ele é mais detalhista. O Guilherme, não, ele já executa mais ordens. Como era aquele monte de papel para te enxergar isso, para vocês enxergar isso, eu acho que acabava sendo mais difícil. Não, facilita com a tecnologia. Até o apontamento, tu vê produtividade por técnico hoje, né? No sistema tu enxerga produtividade por técnico. E aí tu começa a olhar com isso a qualidade dos lançamentos de cada um. Que não adianta só lançar e não ter qualidade no que é lançado, olhando via digitalização, né? E aí entrou isso. Aí depois vem um pouquinho mais além, que daí entra o Smart Vac, que primeiro também foi, né? O que a gente queria, onde a gente queria que essa ferramenta chegasse, né? E aí vem de novo as dúvidas, né? Poxa, né? Para que isso vai servir? Como isso vai funcionar? Porque o cara lá do campo, ele é curioso também, né? Mas ele fica receoso ali, né? Mas usando as tuas palavras, né? Sendo um pouco mais abrangente, o medo que as pessoas têm, né? Da tecnologia. Nós tivemos no passado o medo da indústria 4.0. Hoje a gente tem um medo das pessoas no geral, não digo só das equipes de frente do GSC, mas as pessoas têm medo da IA, têm medo da inteligência artificial. As pessoas acham ainda que introduzir uma inteligência artificial em alguma coisa é redução de emprego. Mas é muito pelo contrário. Precisa de alguém para interpretar aqueles dados. E a nossa própria Smart Vac é um ponto. Não adianta só ter a Smart Vac. Tu precisa de um técnico qualificado para poder entender tudo que ela está te apontando. Mas eu vejo esse medo nas pessoas, não, volto a dizer, não só no pessoal na área da refrigeração, mas em diversas áreas. Inclusive, na universidade, eu pude debater esse assunto e de 30 pessoas, acho que era eu e mais 2 pessoas defendendo a IA. O resto, todo mundo contra. Então, não é só na refrigeração essa resistência. Isso é fora da refrigeração, entra nos outros mercados, mas a tecnologia está ajudando muito. E vamos levar um pouco para nossa área. Pô, vamos fazer um funcionário subir, sei lá, 5 metros de altura para olhar uma máquina. A gente precisa botar essa pessoa lá para identificar isso. A gente pode ter uma inteligência, um dispositivo fazendo esse monitoramento para nós 24 horas por dia. Só que só o monitoramento não vai adiantar, a gente precisa ter pessoas qualificadas para entender todos aqueles dados que ele está transmitindo para nós. Mas é importante, e eu volto a dizer o que eu falei lá no início, como todos os itens que a gente vai abordar hoje se linkam com a segurança. A inteligência artificial, a gestão da atividade, tu conhecer os profissionais que tu está colocando lá na frente. Poxa, eu não posso botar um funcionário que entrou hoje na empresa, ele pode ter 10 anos de carreira, mas eu não posso botar ele a trocar um compressor.
Poxa, ele tem tanta coisa para absorver, SCMA, treinamento, conhecer a área, conhecer os riscos, e o nosso sistema nos aponta isso. E com uma facilidade e uma agilidade muito grande. Hoje, essa questão da produtividade e SSMA, ela é muito linkada. Por exemplo, eu não libero uma pessoa para ir para a planta, mesmo depois de contratado, deve variar de 20 a 30 dias já assinada, depois que eu contratei, de Sim. 20 a 30 dias para conseguir liberar a pessoa para estar prontinha na questão de SSMA para ir para a área. Então, não significa que ela está pronta de ser auditada e estar 100% na execução. Ela está pronta na parte de documentação e está alinhada. Daí, isso junto, a tecnologia facilita. Porque eu não vou estar pegando uma pessoa nesse padrão e colocando para fazer uma instalação num equipamento lá. Aí tem que fazer as coisas funcionarem em todo o planejamento. Vai se pegar um auxiliar lá mais antigo, por exemplo, coloca junto com essa pessoa que é nova, para tentar deixar mais homogênea essa questão. E tudo isso auxilia, o sistema vai auxiliar nessa questão toda, porque ele não vai sair no vazio, né? Ele vai ser treinado nesses dias que ele vai estar, né, sendo preparado para utilizar o sistema, para utilizar os documentos que o cliente necessita, as emissões de PT, toda essa questão técnica, e o sistema todo nos auxiliando. E o técnico já vai para frente com uma outra pessoa que já tem um conhecimento do sistema para não ter risco, né? O sistema vem para auxiliar. Tanto o Smart Vac quanto a digitalização, ele tem uma soma na questão de segurança, assim, fenomenal. E já até levando para o outro lado, assim, nem tu falou aí, o profissional ser admitido levar 20 dias para trabalhar. E nesses 20 dias existem outras ferramentas de tecnologia que não tem nada a ver com o nosso negócio, que estão ali imputando informação para ele. Por exemplo, o WhatsApp. Tu pega empresas que encaminham conteúdo de segurança diariamente, semanalmente, para a pessoa ir fixando aquela cultura. Então, a gente percebe assim que no dia a dia a inteligência artificial está muito inserida no nosso meio e às vezes a gente está consumindo aquilo e nem percebe. Né? Então, tu vai pedir um iFood, tu vai botar um GPS, tu vai olhar Instagram, tudo hoje em dia é inteligência artificial ali. Alexa em casa, pesquisar no Google, é tudo inteligência artificial. E a gente está consumindo tanto e às vezes quando vai lá para o profissional no campo, ele fica receoso, né? Se tu for num supermercado e tu parar na frente de uma gôndola de uma empresa famosa, essas de marcas famosas, é certo que vai aparecer para ti ali no decorrer do teu dia, do resto do teu dia, uma propaganda. A propaganda daquele produto. É o sistema funcionando a favor da venda, né? Legal tu comentando a parte do supermercado, né? Hoje em dia tem caixas com inteligência artificial para te não ter que passar em alguns outros. Tem. Mas quem é que quer dar só aquela passadinha rápida no supermercado, pegar um item e ir embora? Tem algum compromisso? Os caixas tem aquele caixa cheio de pessoas, e daí tu olha lá que lá tá vazio. Por incrível que pareça, o caixa tá ali, mas algumas pessoas deixam de passar ali, porque, não, isso aqui eu não sei como é que vai ser, vou as dificuldades, né? Mas tudo se enquadra naquela resistência que, se a gente observar o cotidiano, nossa, cara, é imenso, é imenso. Mas isso que tu falou já me leva para outro lado, assim, a importância e a presença da liderança em conseguir fazer isso ser disseminado, né? Virar e ser implantado, Como que isso aconteceu nos projetos de vocês? Foi nesse projeto em particular que a gente montou junto, surgiu, né, pela necessidade de resposta rápida, da gente ter a resposta rápida. Daí entrou a resposta rápida de máquina, de tudo que a gente faz, pegar esse apanhado de tudo que a gente faz e fornecer algo rápido para quem está nos contratando. Então, isso foi o que mexeu com a gente, né? Daí fomos para digitalização de todo o processo. Existia já meio caminho andado, né? Num sistema que a gente tem até hoje. Só que ele era um pouco mais difícil, um sistema mais difícil de se manusear.
E aí se utilizou outra ferramenta na digitalização, que deu super certo, que a gente começou a ter sucesso na velocidade. Então, tudo se tornou mais rápido, com gráficos, indicadores, relatórios, e a gente foi desenvolvendo junto com o cliente, né? Junto com as dificuldades do campo técnico. Outro dia eu estava conversando, quando se inventou o botão do play no sistema de OS lá, né? Um apontamento de hora. Um apontamento de hora. Dá o play, pô, que não tinha. Não precisava mais de 0, 7, 42. Isso aí. Então, isso, as pessoas vão enxergando, isso aí partiu de nós numa reunião, pô, que legal, o cara está executando isso. As pessoas começam a plantar, a colher né, depois da plantação delas. Como isso é linkado ao ambiente de trabalho que tu precisa criar, né? É bem como tu disse. E a liderança é onde é que entra. Liderança é o foco principal disso. Tu criar aquele ambiente, entender as pecinhas que estão ali atrás, né? Como elas se comportam, como elas falam, as dificuldades, para te conseguir moldar uma a uma para fazer essa aceitação. E acho que essa é a parte mais gratificante, né, André? Tu poder moldar as pessoas e criar um ambiente satisfatório, onde as pessoas se sintam acolhidas e bem incluídas. Imagina, um técnico que recém entrou na empresa ter a oportunidade de dar a opinião dele sobre o nosso sistema. Poxa, o que tu vê de melhoria? Cara, não é todos os lugares que fazem isso. Tu aceita aquilo ali, pronto, mas não é o nosso forte. Eu sempre ouvi muito lá, né, André? Quando a gente esteve junto, a mudança ela é sempre certa. Então a gente sempre tem que estar procurando melhorias. E às vezes as ideias vêm de aquela pessoa que recém entrou na empresa. Porque vem, né? Tu agregar isso para as pessoas, para o ambiente, nossa, isso traz muito valor. E depois tu colher os resultados. Aí tu colhe os resultados com o nosso sistema, aí depois tu vai colher os resultados vendo as pessoas indo atrás de estudo, buscando conhecimento fora da empresa, buscando técnica. Cara, isso é completamente gratificante. A questão do conhecimento, eles acabam aprendendo junto com a gente, né? Você diz, que legal isso aqui, cara. Sim, e falando um pouquinho assim desse avanço da inteligência artificial, dessa tecnologia lá na ponta em ferramentas mesmo de campo, assim. Vocês veem o pessoal de campo trazendo sugestões, vendo ferramentas. Vou dar um exemplo, um manifold, que antigamente era lá os analógicos, e hoje em dia não. Acredito que até superaquecimento já te dá ali. Então, como é que vocês sentem o pessoal vendo isso no mercado hoje, utilizando essas ferramentas? São dois momentos, né? Uma que com o sistema se diminui as ferramentas, né? Porque passa a estar... O sistema é uma ferramenta. O sistema é uma ferramenta, né? O multímetro está ali. Ele te dá corrente, te dá tensão. Aquelas duas maletonas lá que o técnico passa a ser usava. Uma e olha, só uma bolsinha já resolve o problema, né? Mas tem, né? A caixa mudou. A caixa de ferramenta mudou. Melhorou, né? Ela melhorou, ela reduziu de tamanho, né? Então, hoje, com uma mochila, tu consegue sobreviver. Não precisa ser a caixa, né? A mochilinha, tu bota ali, bota tudo as tuas ferramentas, sobe escada, desce escada, né? Seguro, bem tranquilo. Isso imagino que tanto quanto pelas ferramentas manuais, vou chamar assim, quanto pelos equipamentos, né? Pela tecnologia que os equipamentos também vêm embarcado. E como que esse pessoal de campo, assim, tá adquirindo esse conhecimento, tá vivenciando isso, dificuldades, como é que tá isso? Eu vejo que a aceitação é muito boa, tá? Isso falando pelo grande grupo interno GC, né? Hoje a gente tem... As pessoas elas dão ideias de como a gente fazer as instalações do nosso sistema. E isso é incrível, porque imagina, antigamente era como é que vai ser instalado, vem lá do líder, vem lá da gestão. Aí tu chega hoje lá, o pessoal já aderiu tanta ideia, já comprou tanto aquele negócio, como se fosse dela mesmo, que é o intuito do GSC, né? Elas vão lá, te dão ideias de como tu fazer. Não, nós não vamos fazer assim. Poxa, quando eu vier aqui, se eu vier, eu vou conseguir ter umas leituras junto com o dispositivo, se a gente colocar aqui, ou se a gente colocar assado, ou virar, botar num outro painel. A gente startou as nossas instalações, principalmente das Smart Vacs no início, tendo de uma forma, poxa, a gente mudou completamente. A gente viu todo um planejamento que vem junto com o pessoal de campo, poxa, a gente não pode simplesmente só sair instalando. A gente tem que fazer um planejamento do quais são os críticos, o que nós vamos instalar primeiro, como vamos fazer. Vamos fazer assim, não deu, poxa, vamos fazer de outra forma. Então, a aceitação eu vejo que foi muito grande no decorrer do tempo, óbvio.
Porque no início as pessoas sempre ficam naquela dúvida, né? Poxa, eu vou instalar isso aqui, mas será que um dispositivo desses é ele e eu dentro da empresa? Mas a gente conseguiu, criando um ambiente adequado, mostrar que não é. E colher os frutos disso, chegar antes que o equipamento pare, isso foi essencial também. Acho que foi uma virada de chave que nós tivemos, mostrando isso, como é que funcionava. A gente mostrar os alarmes, os alertas, ir num chiller antes que ele parasse, poxa, a água está subindo de temperatura, ninguém percebeu, pessoal, é o seguinte, vamos junto dar uma olhada, vamos ver o que está acontecendo. E nem fomos lá e nós já sabíamos que os apontamentos que estavam ocorrendo. Ou aquela vez que nós subimos lá, o compressor vibrando de forma diferente. Só pela vibração. Só pela vibração, a tua olha, ela chega lá, realmente tinha algum item, fluido refrigerante vazou em algum ponto. Vamos completar e programar a atividade. Precisa subir todo mundo no telhado? Não, não precisa. Precisa de uma pessoa que entenda o quanto está mandando os dados que o dispositivo está fornecendo para nós. Né? Aí sobe no lugar com meia dúzia de ferramenta direcionado. Sim. Né? Agora você estava falando, estava pensando assim, no pessoal de campo tá vivenciando todo esse envolvimento e aí eles processam tudo isso na cabeça e vai para o dia a dia. Bota num equipamento aí que tem uma condição de instalação difícil. A famosa limpeza lá de condensador com vareteador, que não tinha como... Que até é um avanço de tecnologia também, né? Antigamente era com a mão, agora é parafusadeira. Isso, extensãozinha de cobre lá, não, agora. Fazia na ponta um ganchinho ali e ia na mão. Não vai, velho. E até para eles estar ali exposto àquela condição, quantas tampas aí não tem uma condição adequada de ser retirada, né? Então, ele não precisar estar executando na periodicidade, porque tem toda uma tecnologia embarcada, te dizer, não, tu não precisa, a máquina está em condições de operar ainda por mais tempo, não precisa abrir, fazer tudo isso. Então, acho que isso também acaba trazendo eles para o lado da ferramenta, né? Porque eles não estão ali vareteando, mas estão em alguma outra frente fazendo outra atividade tão importante quanto. Isso é muito interessante, mas até na condensação a ar, né? A água, mas é por análise. A gente tem uma área que é extremamente suja muito por causa de pedregulhos que tem em volta, né? E é um estacionamento que o pessoal acaba se movimentando bastante e acaba sujando muito rápido os condensadores lá. E aí, pelo nosso sistema, a gente vê que gradualmente, de acordo com que vai passando os dias, a temperatura da linha de líquido vai subindo, né, do equipamento. Então, com isso, nos levou a alterar o plano de semestral de limpeza de condensador desse equipamento para 3 meses. Né? Então, eu tenho... E o sistema que me falou, olha, aqui tá levando tanto tempo para sujar, então a gente tem que trabalhar nisso aqui. E com isso, eu informei ao cliente, né? E o cliente entendeu, comprou a ideia, não, vamos lá, vamos fazer dessa forma. Alteramos o plano, modificamos de acordo com os dados que a gente recebe. E lavamos, botamos o equipamento na situação normal dele, né? Standard, e é fatal. Começa a passar os dias, de acordo com muito secos os dias, as pressões do equipamento vai subindo. Então, dá tempo dos 3 meses, de acordo com os cálculos, a gente vai lá, vai estar limpo. Aí tu imagina o ganho de disponibilidade de máquina que tu teve aí, né? Porque tu evitou uma quebra que... Não sei qual a consequência que poderia dar no equipamento, tu deixar ele operando aí, quebrar o compressor? Pode. Desarmar ou uma noite uma máquina crítica num final de semana, aí um chamado, aí... estresse, conforme o número de máquinas que desarmar, parar até um processo do cliente. E a gente começa a vir do lado da segurança de novo, vai vir um chamado de madrugada, de noite, escuro. O técnico vem sozinho no escuro, num ambiente que tem uma agressividade de sujidez maior, então expor isso ao profissional montar lava-jato no escuro. Não está mais no escopo, a gente precisa evoluir. E nós estamos evoluindo. Isso é importante. E o legal é eles comprarem isso. E a gente fazer com que eles comprem isso. E volto a dizer, como a segurança está envolvida em todos esses processos. Esses dias a gente teve vinha vindo alguns alertas de um equipamento específico, né? E eu estranhei que num dia específico da semana, na sexta-feira, eu não recebi mais aquele alerta.
E olhei o sistema a princípio operacional, daí na segunda eu pedi para o pessoal, vai lá e dá uma olhada. E aí, por motivo X, estava desligada a máquina tinha desligado. E então, dessa forma, a gente entende e enxerga que tu consegue planejar tudo que tu quer, né? A gente foi lá, a máquina estava desligada, tinha uma falha de processo, ela não era crítica, mas a gente acha bastante coisa para trabalhar nisso, né? O porquê, os como, né? O que tem que ser feito, tudo se começa a se pensar diferente nessas linhas que a gente coloca outros envolvidos. Daí quem foi lá olhar para mim e disse, André, tá ok, a água aqui tá legal, então temos que trabalhar nessa outra linha aqui, não, tem que ajustar tal coisa. Eu reposicionei o sensor X lá que eu acho que o sistema só estava fora por causa do sensor que estava fora do lugar. Então, as pessoas estão se qualificando para aquilo ali diferente, sabe? E aí eu não estou expondo as pessoas. Eu não botei lá ninguém na sexta de tarde, de noite, ninguém no final de semana, porque não precisava. Então a gente foi no momento que tinha que ir, na segunda-feira. Ninguém né, se expôs ao risco, não expomos não se indispomos com o cliente por causa desse problema, que não tinha problema. E as tecnologias nos ajudam quanto a isso, né? E até agora tu trouxe o cliente para o debate. E como que é um envolvimento, assim, como que os clientes enxergam e dão o feedback de tudo isso que acontece lá, seja com ganho de disponibilidade, seja com ganho de produtividade do pessoal. Como é que é essa vivência? Eu tenho B como positivo. Primeiro que fica mais fácil de tu conquistar aquilo que tu está buscando, né? Porque tu tem fatos e dados, né? Então, fica mais plausível de tu conquistar uma mudança, um investimento, uma melhoria, recursos, né? E para o cliente, ele enxergar, ele olha e diz, faz sentido que eu estou investindo aqui, né? É algo que está me trazendo um retorno, né? Então, essa veia, assim, eu enxergo muito positivo por parte do cliente. E aí tu imagina aqueles acionamentos de plantão desnecessário, né? Poxa, a subestação a temperatura tá alta. E aí tu tá no inverno. E as diferenças de temperatura entre a externa e a interna sempre vão ser grandes, né? A sensação térmica sempre vai ser maior. E aí tu tem teu dispositivo lá que tá fazendo todo o monitoramento das pressões, da temperatura, de corrente. E tu consegue explicar pro cliente antes de tu chegar no atendimento, olha, nosso dispositivo está apontando isso e teoricamente não tem nada de anormal. Problema. Quer deslocar a equipe? Não, então deixa a equipe lá. Não vamos tirar o pessoal de casa. É a tomada de decisão. É a tomada de decisão, né? Ele auxilia na tomada de decisão. E isso acaba fortalecendo o relacionamento, né? Porque aí não mandaram a equipe lá. Vamos considerar, tomamos a decisão de não mandar. E realmente não aconteceu nada. Confiança. Então tu acaba colocando mais um alicerce naquilo ali, porque a informação tá ok, o equipamento, querendo ou não, pode ter acontecido alguma oscilação, mas ele voltou à condição e continuou disponível. O contrário também é válido, né? Por exemplo, o sistema está alertando, né? Sinal que alguma coisa pode vir a acontecer, né? Tem o seu tempo lá de análise, ele começa a disparar alguma coisinha. Tu vai fazer o contrário disso. O cliente, tudo bem? Tudo bem. Olha só, a gente está com tal alerta. Vamos intervir, isso num final de semana, um feriado, né? A decisão passa a ser dele, né? Então... E que satisfação, né, André? A gente poder atuar antes que aconteça alguma coisa. É fantástico, é bacana. Satisfatório. O cara, mas como? Da onde? Não, aqui a gente recebeu um alerta XYZ aqui que tem algo que está fora. O que é, eu não posso te dizer certo, mas algo né? Tá aqui que a corrente está elevada ou a temperatura lá do ambiente aumentou, algo aconteceu. Como tem que ir lá dar uma olhada? Tem que ir lá dar uma olhada. Ou tu assume o risco, né? Ou tu fala com o teu pessoal e verifica. E geralmente a gente vai lá olhar, né? Tem que ir lá certificar. Sim. Outras vezes não, às vezes eles dominam, né, seguram, ou tem outros equipamentos backup e a gente acaba indo no início da semana, ou enfim. E acredito que todas essas ocorrências, quando tem um feedback, um retorno para a ferramenta,
ela acaba adquirindo conhecimento também para a próxima vez, ela também mudar o diagnóstico ou seguir naquela linha, né? O próprio planejamento também, né? Pô, assim, nós tivemos um acionamento, uma elevação de temperatura fora do normal, uma elevação de corrente, a gente está próximo de ter uma preventiva, poxa, a gente tem que programar horas a mais ali para o pessoal poder dar uma atenção melhor ali para aquele equipamento, né? Então isso, o sistema também nos dá esse privilégio de poder planejar de uma forma diferente, não entrar sempre naquele rotineiro de, preciso de quantas horas para fazer uma máquina? 2 horas, 4 horas, 8 horas. Mas nós tivemos uma semana atrás uma ocorrência X. Não, então nós vamos investir um pouco mais de tempo. Por quê? Porque o dispositivo indicou aumento de temperatura, elevação de pressão, elevação de corrente. Então vamos parar e fazer algo diferente. E o planejamento, falando agora na figura planejador, como que aconteceu essa evolução de conciliar as duas coisas? Como que isso é no dia a dia? Ordens que eu tenho, sou obrigado a executar, ordens que eu vou administrar o risco pelo retorno que eu tenho recebido da ferramenta e ordens que são rotina, vou chamar assim. Hoje, na execução, o que é sistema é uma prioridade também, né? Ela acaba sendo o número 1, até para poder deixar para a inteligência o conhecimento tátil do aprendizado dela, né? Então, deu um alerta, a gente vai priorizar até para dizer para ela, olha, realmente tu estava certa, isso aqui realmente é algo que está fora do padrão. Ou não, né? Não, isso aqui não é um alerta, então aqui temos que ajustar tal parâmetro. E as rotineiras de preventivas, né? Os requisitos legais, como é legal, tem que ser executado, então isso não foge, né? Equipes são destinadas ao que é necessário, mas isso tudo é no balanço do planejamento. Tudo é feito via mapa, via, né, balanceamento de rotinas. E aí tem os do dia a dia, que é o próprio sistema que vai gerando no universo de 1000 máquinas, sempre vai ter uma outra coisa que vai fugir do parâmetro. Né? Agora até tu falou, fiquei pensando com a cabeça do planejador e do técnico. Talvez uma nova dúvida que surgiu, os técnicos, eles têm... Nem sempre ele vai ter essa liberdade, mas de falar com o planejador e pedir para atender mais ordens, onde a inteligência artificial, o Smart Vac, passou algo para ele poder ir lá e ver, não, eu vou ver mesmo se isso aí está funcionando e vou... Ou não, eu vou lá para dizer, não, tá errado a inteligência artificial. Ou não, os técnicos têm preferido fazer rotina preventiva, limpeza de máquina. Como será que isso está acontecendo no campo? Olha... Por experiência, a maioria quer fazer corretiva, né? Para aprendizado, se desenvolver. E quem instala Smart Vac, quem instala o nosso produto, tem a curiosidade. Ele quer ir lá. Quer ir lá para ver como é que está se comportando. A curiosidade despertando, né? E aí ele já fica no telefone ali, né? Ou no WhatsApp ali. Verifica para mim a temperatura tal aí para mim. Me passa aí que eu quero certificar. Quero ver se tá isso aí aqui mesmo no sensor. Isso, porque ele tá lá com o sistema dele, aferindo lá. Daí a gente, não, tá tanto. Não, tá certinho, tá no lugar, tá na posição. Eles ficam curiosos, né? E isso é outra estratégia que a gente acaba utilizando no corpo, né, do projeto, que é quanto mais pessoas detêm aquele conhecimento na instalação, aumenta mais a curiosidade dos outros que não estão instalando, por exemplo, ainda. Porque, o fulano aprendeu também a fazer. Não, agora o próximo vai ser eu que vou... Aí vai na contramão da resistência da... Isso. É que começa a tornar uma curiosidade de todo mundo. Mas é aí que vem a gestão das pessoas, né? Que a gente faz, né? Ter formas de ensinar elas o quão importante é aquilo. Às vezes a gente tem profissionais que não sabem de tudo. Ninguém vai saber de tudo. Mas todo dia a gente aprende alguma coisa. Mas aí imagina, a gente sai daquele globo e, poxa, inteligência artificial, Smart Vac. E aí chega um técnico novo que não tem a mínima noção sobre isso. Aí ele olha, vai ter uma galera ali instalando Smart Vac. Mas que é esse negócio? Aí já começa. Inteligência artificial. Não sei não pra mim. Mas deu um chamado lá que a inteligência deu um apontamento. Tem como tu dar uma olhada lá pra nós? Cara, seguinte. Tava alta a temperatura. O negócio funciona. E aí?
Como é que faz? Cara, é impossível não despertar a curiosidade no meio disso aí. E não só dos profissionais, mas do cliente também, né? Hoje eu estou sendo bem cobrado sobre o Smart Vac, as pessoas querem ver isso, e para mim é o futuro. Nós já provamos fisicamente que funciona, e é o futuro, cara. A gente não tem por que expor as pessoas lá 24 horas, mais do que precisa, para verificar a máquina. A gente consegue fazer isso a longa distância, e 24 horas por dia. Né? E tu falou em futuro, assim, na medida do possível a gente abrir informações, né? O futuro, mas e o presente? Assim, vocês têm cases para compartilhar com a gente, assim, de que aconteceu isso e a gente seguiu o que a inteligência, o Smart Vac nos falou e realmente era aquilo. Ou não tinha naquela máquina, quebrou, naquela tinha e a gente conseguiu corrigir. Nossa, isso nós temos muitas experiências. Muita experiência. Me recordo há pouco tempo, não faz muito tempo que eu saí de lá, mas a câmara fria, setor crítico. Tudo que lida com comida, com alimentos, é crítico. Aí tu começa a identificar lá. Subiu 10% da corrente. O que tu vai fazer? Poxa, 10% da corrente. Dá uma olhada lá. Pô, daí vai o Maurício lá com outro pessoal. Pessoal, vamos lá verificar para nós poder ter, né, as exatidões do que o dispositivo está entregando. Mas deu corrente elevada, mas tá 6 amperes, antes era 4, agora tá 6. Aí tu mede com a ferramenta, com o teu multímetro, tu olha pro Smart Vac, dando a mesma corrente elevada num polo da contatora. Aí tu vai começar aí, vai procurar ali. Aí tu acha um terminal oxidado. Aí tu tem o privilégio de tirar o terminal, trocar o terminal e a corrente diminuir por causa da resistência que se criou na ponta do terminal. Nossa, isso aí é uma das várias que nós já tivemos. E tu mostrar isso para a equipe, aí é a sacada-chave. Aí é a sacada daquela pessoa que é resistente à tecnologia. Poxa, olha aqui, ó. Ele disse que o equipamento estava com corrente elevada. O que faz elevar a corrente? Aí tu já vai nos tiros certos. Isso até a inteligência aprender, né? Porque ela vai aprender conforme o tempo. E aí vai ter horas que ela vai nos dar o problema mais mastigado, né? Bem mastigado. Mas a sacada toda é essa aí. Talvez ela não vai te dizer que é a 2, né? Contatora lá. Mas talvez ela não vai te dizer que é a 2, mas que é o R, ou S, ou T, um deles lá tá com problema. Exatamente. Né? Não, tem vários. Tem o da Sub lá, que tem problema de uma alimentação ou de outra, né? E quando inverte as alimentações dessa Sub lá, uma é mais baixa a tensão do que a outra e tal, e acaba afetando... Sub, você está falando de subestação. Isso. E acaba afetando a operação da máquina, né? E a máquina tem Smart Vac, tem proteções elétricas que tentam identificar essas oscilações. E numa dessas manobras elétricas, o nosso dispositivo anunciou, olha, a tensão aqui está baixa e a temperatura da subestação aumentou. Aí o corpo técnico vai lá certificar, chega lá, tensão baixa, e as proteções tiraram os compressores para não ter avaria de componente, né? E aí vai, discute com o cliente, olha, se não inverter aqui e tal, vai continuar dando esse alerta. Aí, não, vamos tirar a capacidade, então, do sistema, vamos deixar com 50% só, para a tensão, pelo menos, ficar estável. E, enfim, mas tudo isso, a gente está no nosso dia normal, né, aqui conversando. E está acontecendo. E está acontecendo. O meu celular está vibrando e eu vou olhar a entrada de algum ponto que está fora em algum lugar. Daí tu pega esses pontos, tu tem que analisar, tu olha, opa, aqui, ó. E esse case, agora também fiquei pensando, tu pegou uma oscilação de corrente que poderia danificar o ar-condicionado, mas isso pode ser escalado para outros equipamentos também que estão lá. Sim, então, sim. O alcance que isso se leva de disponibilidade, de redução de custo é altíssimo, né? Lógico, principalmente o ar-condicionado, né? O ar-condicionado, tem gente que não é que não entende, ela não consegue entender o quão frágil e forte é um sistema de climatização. É muitas variáveis, não é como uma disciplina de elétrica. Né? Elétrica tem mecânica e elétrica, né? Acionamento mecânico, acionamento elétrico. A termodinâmica muda muito, né? A termodinâmica, ela entra química, ela entra física, ela entra eletricidade, né? E outras disciplinas, né?
Até a questão de um dreno, é uma incomodação, um dreno, hidráulica, né? Então, quantas incomodações o ar-condicionado gera? E ele é frágil. O sistema de refrigeração, se todas essas disciplinas não estão caminhando juntas, ele se torna frágil. E o que a inteligência artificial, junto com o nosso produto, faz? Ela fica que nem um doutor 24 horas analisando todo o organismo vivo, né, daquele equipamento. E cada equipamento é um equipamento. É uma característica de operação. Tu pode comprar 10 equipamentos da mesma marca, modelo, só muda o número de série, marca e modelo, que vão ter operações diferentes. A operação dele é diferente. Nenhuma vai funcionar igual. Por causa do tipo de instalação, o tipo de cobre que foi utilizado, distância de linha, o duto, temperatura, tipo do isolamento. Quantas máquinas tem, todas são diferentes. E o que a inteligência artificial faz? Ela usa um modelo, mas ela começa a analisar e aprender para aquele cara ali. É um doutor exclusivo para cada equipamento. Onde está instalado, ela está aprendendo de ti, daquele CNPJ ali, daquele RG, né? A gente não pode nem dizer que é um clínico, né? Não, é um especialista. Né? É um especialista, é dedicado. É certeiro. Então, pega todos aqueles parâmetros daquela máquina, que ela está com tal ritmo de funcionamento, qualquer coisinha que fugir, ela vai nos dizer, opa, aqui fugiu. Temperatura da linha de líquido subiu. Pode ser uma sujeira, pode ser uma falha do motor, pode ser, né? E ela vai te dar caminho. E vocês, assim, pegando bem na visão de vocês, assim, até onde vocês vislumbram que isso pode chegar? Até onde você acha que esse avanço vai? Seja embargado nos equipamentos, seja no conhecimento do técnico, seja em ferramentas e seja no Smart Vac, na inteligência artificial mesmo. Até onde vai? Eu acho que não tem parada. Não tem como tu dimensionar isso, né? Acho que o potencial de crescimento é finito, não tem como. Eu acho que o que tu imaginar que possa ter um técnico que não é um técnico que vai intervir por meio de uma análise de dados. Isso a gente pensando só na análise, né? Porque tem potencial para ser mais do que análise, né? Tem potencial da gente fazer outras coisas também. A gente pode desligar um equipamento, trocar o outro equipamento, e isso com o tempo, óbvio. Né? Hoje mesmo nós estávamos conversando sobre algumas coisas que dá para fazer e, cara, não tem... Que não é automação. Não né? é automação, mas são tomadas de decisões isso. que o próprio dispositivo, se a gente der condições para ele pode começar a fazer sozinho. É por tomada de decisão. É quase que um automatismo inteligente. Com IA, não essas viagens que o cara... E provavelmente, sim, nessas viagens, hoje, em algum momento, um mecânico, um técnico foi lá num Gemini, num chat GPT, perguntar alguma coisa sobre executar alguma atividade de manutenção, usando a tecnologia, a IA, pro lado dele. Não tenho dúvida. Hoje eu digo que a comunicação hoje, não só o chat GPT, né? Muito da tecnologia que tem hoje facilita hoje para ser técnico. Se no meu tempo que eu comecei existisse o que tem hoje, eu não tinha feito a metade dos cursos que eu fiz, né, para aprendizado. Eu sempre cobrei não, né, mas sempre passei muito para os liderados. A tecnologia está no nosso favor. Pô, imagina tu tá com o motor ali e tu não te lembra como é que faz a ligação do motor. E aí tu tem que... Onde é que tu vai achar? Lá no passado, lá em 2010, só não no tinha. Livro, caderninho. Onde é que eu ia achar? Pô, não, tô lá trabalhando. Não tem. Pô, hoje tu puxa ali o telefone. O próprio chat GPT, existem outras ferramentas de inteligência artificial, né, que nos dão dados. Mas, nossa, olha, hoje tu não aprende algumas coisas, óbvio que tu não vai conseguir aprender tudo sem ter, às vezes, um mentor ali para te instruir, mas 80% acredito que tu consiga aprender sozinho. Tem aquela porcentagem menor ali que é aquele conhecimento técnico, né? Que tu pega aquela prática e aplica a teoria, né? Mas aí vem alguém com mais experiência te ensina e aí tu começa a conseguir fazer a ligação do que tu aprendeu ali com a ferramenta artificial junto com a tua prática, junto com a teoria e tu começa a aplicar e, nossa, cara, funciona. Tem como descobrir. Facilita. Eu sempre falei muito pro pessoal... não tem como dizer que as pessoas não ficam, às vezes, executando alguma atividade por telefone.
Poxa, tô com uma dificuldade aqui. Pô, chama fulano lá pra me dar uma mão. Aí tu olha, poxa, cara, tu não conseguiu baixar o manual da máquina, a máquina tá ali. Vai no chat GPT, pede pra procurar o manual, já te diz onde é que tá o manual. Lê sobre o equipamento, tu aprende na frente do equipamento. Antigamente não tinha isso. Tinha que sair com apostila, ver onde é que tinha lugar para te conseguir imprimir, para te poder ter acesso a algum dispositivo, alguma informação técnica. Hoje tem tudo na palma da mão. Eu peguei umas fases diferentes, mas os colegas mais antigos pegaram uma época um pouquinho pior, que não existia o celular, tanto que nem no meu tempo começou a se ter celular, né? Que eu queria falar do celular porque se tu não sabe, tu tem que ter o telefone de quem sabe para te dar aquele apoio, né? E isso perpetuou... Essa é uma frase famosa. né? Perpetuou por muito tempo na nossa área. Só que antigamente não tinha isso. Antigamente era os mobzinhos esses que tu mandava um recado e... O mop. Os pagers. Eu não sou Os tão pagers, velho, mas pager. eu lembro de algumas E mais coisinhas. pro passado não tinha nada, né? Eu tô falando até atrás, mas nem tanto. Tem gente que já não... Passou aqui o seu Luiz que não tinha o pager, não Sim. tinha, né? Depois que começou a vir todas essas facilidades. E hoje, tudo isso tá na internet. Tá lá, né? E não só isso, né, André? Vamos ver, assim, um equipamento antigo. Pega um Stark, um chiller da Stark, tu vai achar alguma coisa na internet? Tu não vai achar. Não. Mas, hoje, nós temos meios de monitorar o equipamento. Ou seja, todos aqueles dados já estão registrados, estão arquivados em algum setor do nosso sistema. E se parar essa máquina, a gente consegue buscar esses dados e ver como é que a máquina se comportava. Com 30 graus de temperatura, com 20 graus de temperatura. E é uma base excelente para te pôr aquele equipamento a funcionar de novo. Porque tem muitos técnicos hoje que são muito novos. O pessoal está com 19, 20 anos se formando em técnico e não tem aquele conhecimento daqueles equipamentos queixo duro, né? Que a gente se criou nessas máquinas aí. Tem máquina no campo aí com mais de 60 anos instalada, Nossa tenho certeza. Senhora. Tem máquina de... Eu não era nem nascido. No meu parque tem máquina da minha idade, 46 anos. Mas as máquinas devem estar melhor que tu. Então, inteiraça, né? Ainda bem. E aí tu imagina nessas máquinas com que tem a idade do André, tu procurar informação sobre elas, tu não vai achar. Tem fabricantes, mesmo equipamentos novos, se tu não guarda o manual, tu não vai achar depois, cara. Tu não vai achar dados técnicos daquele equipamento. Mas tem máquina de 5 anos que já manual já tá Não difícil tem de mais. encontrar. Mas nós E é nova, temos 5 anos. formas de buscar esses dados, né? Isso que é importante. É que o pessoal vai atrás, mas essas modernidades, essas mudanças de geração é muito legal, cara. E hoje tá a prática não substitui, né? A inteligência, o que tem de conteúdo não substitui a prática também. A prática é uma soma de fatores para o profissional. Só que ele tem que incluir na dinâmica dele de conhecimento algumas outras disciplinas no ar-condicionado. Entrou eletrônica, entrou uma elétrica um pouco diferente, né? A composição da instalação do Smart Vac, né? Configuração, né? Auxílio ali de configuração, a forma de diagnóstico, lançar num tablet. Quando que eu imaginei, quando eu comecei, que eu ia lançar os dados num aplicativo? Mas tu olha a importância disso até para te planejar tuas atividades. Obrigado, senhores, por vocês terem vindo com a gente mais um episódio. Então, espero que vocês tenham garantido a cadeira para os próximos. Vamos ver se vocês vão passar aí na nossa análise. E vocês, pessoal, obrigado por estarem com a gente mais uma vez nesse episódio. Não esquece de seguir a gente no LinkedIn, no Instagram. Aqui na descrição do vídeo tem nosso endereço. E até a próxima.